Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos amigos, nós estamos celebrando neste domingo a solenidade da Santíssima Trindade. Nós temos como texto da primeira leitura o livro do Êxodo, onde Moisés pede a Deus para caminhar com o povo, apesar deste povo ser um povo de cabeça dura. Na segunda leitura, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nós encontramos esta fórmula trinitária que em todas as missas, geralmente nas missas, nós iniciamos a celebração com ela: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E este evangelho que nos é dado pelo evangelista João, no capítulo 3, versículos de 16 ao 18. Embora os outros teólogos chamados padres da igreja tenham desenvolvido antes o tema da Santíssima Trindade, foi sobretudo Santo Agostinho, santo muito importante para a nossa fé, no século V, quem dá à tradição ocidental, na nossa tradição ocidental, a expressão mais madura da doutrina da Santíssima Trindade. Em outras palavras, toda a teologia trinitária, a formulação da nossa fé em um só Deus em três pessoas, foi constituída no decorrer de praticamente 5 séculos. Então houve muitas brigas, muitas discussões, muitos desencontros, até que chegasse a um consenso sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Logicamente, nesta breve reflexão, não é minha intenção fazer uma explanação teológica sobre o mistério da Santíssima Trindade. Meu objetivo é refletir, sobretudo, sobre algumas consequências práticas para aqueles que dizem acreditar num Deus que é uno e trino, ou seja, um só Deus em 3 pessoas. Poderíamos, em primeiro lugar, dizer o seguinte: fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é comunidade. Nosso Deus não é o um solitário, mas o um comunitário. Somos seres sociais, criados para o convívio. Dependemos uns dos outros, necessitamos uns dos outros. Estamos conectados uns com os outros, estamos conectados com a criação, a qual o Senhor nos entregou para que dela cuidássemos. Então esta é a primeira lição que nós podemos tirar. Precisamos uns dos outros, desde que nascemos. Aliás, geralmente a maioria dos animais nascem e eles já sabem mais ou menos o que fazer. Quem já viu um pudrim nascer, ele nasce e logo ele já está caminhando, ele está mamando, ele já está ali junto com a sua espécie. Nós, quando nascemos, se nós não tivermos alguém que cuide de nós, nós simplesmente morremos. Nós precisamos do cuidado do nosso pai, da nossa mãe, de alguém que se ocupe de nós. Então, somos seres profundamente dependentes e por mais que queiramos viver isolados, não dá. Necessitamos, estamos de alguma forma conectados. Segundo, as pessoas da Santíssima Trindade têm uma mesma essência. Na teologia nós chamamos isso de substância. Tem uma mesma substância, mas cada uma delas tem sua missão no seio da Trindade e cada uma das pessoas realiza essa missão em comunhão com as outras. O que isso quer dizer? Significa dizer que quando o Pai cria, está com o Pai, o Espírito e o Filho. Quando o Filho salva, está com o Filho, estão com o Filho, o Espírito e o Pai. Quando o Espírito santifica e conduz a igreja, estão com o Espírito, o Pai e o Filho. Então existe uma comunhão profunda, há uma relação de comunhão profunda entre as pessoas da Santíssima Trindade. Há uma unidade na diversidade de sua missão. Há um amor gratuito e insondável, a alegria de estar na presença uns dos outros, umas das outras, no caso das pessoas da Santíssima Trindade. Então, criados à imagem e semelhança desse Deus comunidade, que vive esse amor profundo, nós na teologia chamamos de pericórese, nós criados à imagem e semelhança desse Deus somos chamados a
vivenciar na nossa vida esta realidade. Então, disso decorre que, como imagem e semelhança de Deus, não só somos chamados a viver em comunidade, mas convocados a ver nossas relações pautadas pelos valores que emanam, ou seja, que vêm do relacionamento trinitário. Em outras palavras, o que? A gratuidade, a comunhão, o respeito, a justiça, a verdade, enfim, os desdobramentos daquilo que significa amar. Porque, embora não possamos nunca definir o que seja Deus, foi São João que, numa simples palavra, pôde nos aproximar daquilo que é a essência de Deus. Deus é amor. E olha, essa palavra de Jesus no Evangelho, dentro do contexto do seu diálogo com Nicodemos, é muito importante para nós, né? Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Em muitas religiões se prega o que nós devemos, ou o que as pessoas fiéis devem fazer para mostrar o seu amor à divindade. O cristianismo é uma religião que nos faz contemplar o que Deus foi capaz de fazer para nos mostrar o quanto nos ama. E o que ele foi capaz de fazer? Ele foi capaz de assumir a nossa humanidade, assumir realidades tipicamente humanas para estar mais próximo de nós, porque quem ama quer estar próximo. Quem ama quer conversar, quer dialogar, quer tocar, quer vivenciar experiências, né, naquela pessoa amada. Então, Deus quis participar da nossa vida, assumiu essas realidades tipicamente humanas, logicamente menos o pecado, como nos ensina a Escritura e a Igreja, mas Ele veio ao nosso encontro para nos mostrar, Ele se inclinou à nossa humanidade, decidiu caminhar conosco, como nos diz a primeira leitura, vivenciar experiências então que nós vivenciamos, alegrias, sofrimentos, humilhações, dores e aquela que é a mais terrível de todas as experiências, que é a morte e a morte de cruz. Jesus assumiu tudo isso. Jesus, como vai dizer São Paulo na carta aos Colossenses, é a imagem visível do Deus invisível. Jesus, nas suas palavras, nos seus gestos, revela o amor misericordioso, as entranhas do amor de Deus, o estilo da Trindade, né? Que é um estilo pautado por esses valores que nós acabamos de citar. Quem nele crê faz a experiência da salvação. Por quê? Porque crer não significa simplesmente fazer uma profissão de fé oral. Às vezes as pessoas pensam que para crer em Jesus basta falar eu creio em Jesus. Não. Crer em Jesus significa aderir a Jesus. Significa deixar-se influenciar pela mensagem de Jesus. Se eu digo que eu sou um cristão, mas que a mensagem de Jesus não influencia o meu modo, por exemplo, de viver em família, o meu modo de trabalhar, o meu modo de lidar com os negócios, o meu modo de lidar ou de conduzir a política, a economia, se eu digo crer em Jesus e a minha comunicação não é pautada pelos valores que Jesus traz pela sua vida e pelas suas palavras, eu estou sendo hipócrita, eu estou vivendo uma religião de aparência, ou pior ainda, eu estou fazendo da religião um instrumento para fazer o mal, porque infelizmente, como eu já disse em outros vídeos, a religião é um signo aberto e ela pode sim ser instrumentalizada para fazer o mal. Então, vejam, crer em Jesus, o Frei Beto vai dizer, não basta ter fé em Jesus, é preciso ter a fé de Jesus, uma fé que se traduz em obras, uma fé que se traduz em verdade, em justiça e tudo mais. Jesus vai dizer assim, aquele, que é da verdade, ele gosta da luz. Aquele que não gosta, que não vive a verdade, ele não gosta, ele prefere as trevas. Então, nós, na nossa vida como seguidores, como discípulos desta fé trinitária, nós somos convocados a assumir na nossa vida estes valores. Quem não crer já está condenado. A salvação ou a condenação não são, na perspectiva do Evangelho, um prêmio ou um castigo que Deus dá ao homem diante de sua oferta gratuita de salvação, mas é o resultado das escolhas do ser humano. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando nós retardamos a nossa conversão, a nossa mudança de vida, somos nós que perdemos. É como um exemplo que um dia eu vi. Uma criança que aprende a tocar piano e uma pessoa de idade. As duas aprenderam, mas quem aproveitou melhor foi a criança, porque começou mais cedo. Então, nós acabamos por nos condenar, nos
percorrer caminhos tortuosos, muitas vezes por causa das nossas escolhas. E o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, ele afirmou o seguinte: o homem está condenado a ser livre. Sim, desde que nós despontamos neste mundo, nós temos que fazer escolhas. E ele ainda vai dizer, o simples fato de não fazer escolha já é escolher. E por que a gente tem medo? Por que fazer escolhas nos dá angústias? Por quê? Porque nós temos que assumir as consequências das nossas escolhas. E assumir as consequências das nossas escolhas não é fácil. Nós queremos sempre culpar alguém, nós nunca queremos assumir a nossa parte de responsabilidade por aquilo que nós escolhemos. É por isso que algumas pessoas preferem gurus, é por isso que algumas pessoas preferem tapas, né, nos seus olhos. Por quê? Porque escolher exige responsabilidade. Mas não há outro caminho, né, para amadurecer na fé a não ser fazer as nossas escolhas. E eu termino citando um canto do Padre Zezinho, que é baseado em Deuteronômio 30, que diz o seguinte, ele expressa muito bem esse drama nosso, humano, da escolha, né? Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Talvez nunca, como nos dias atuais, nesse contexto nosso de contexto sanitário, político, social, talvez nunca, como nesses dias, fomos tão interpelados pela mensagem desta canção. Criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor, de um Deus comunidade, seremos felizes na medida em que pautarmos nossas escolhas pelos valores que Ele nos traz. Eis vamos assim dizer, um critério para o nosso discernimento. O que nos é proposto hoje, no mundo da comunicação, no mundo da política, no mundo da vida em sociedade? O que nos é proposto? Está sendo pautado pelo amor, pela verdade, pela justiça, pela solidariedade? Ou antes pela violência, pelo ódio, pela mentira? Então cabe a cada um de nós escolher. Se Deus nos criou para o amor, escolhamos o caminho do amor. Deus abençoe você e a sua família.